nome é Luzia, tenho 31 anos e comecei a viajar em abril desse ano. O primeiro lugar foi para a Inglaterra, fiquei 4 meses lá, fiquei 1 mês na Escócia e agora estou 1 semana em Israel. E, bom, eu decidi me demitir do trabalho. Meu primeiro objetivo era melhorar meu inglês, porque eu estudei bastante tempo, mas sempre era um pouco travada, sabe, para falar com as pessoas em inglês, enfim. Então, meu principal objetivo foi esse, e eu escolhi o Reino Unido por causa disso, mas acho que foi a melhor escolha, porque nossa cultura é parecida, nossa comida também, enfim. Então, está sendo uma experiência muito legal, e agora eu estou aqui em Israel, onde todo mundo também fala inglês, então está sendo incrível a experiência até agora. Mas minha meta sempre foi Londres, assim. Minha meta era ficar inicialmente 6 meses em Londres para eu fazer um network, para conhecer as pessoas, assim. Eu já conheci algumas empresas aqui por conta do meu trabalho, então foi meio que para isso. Eu vou dar o meu primeiro passo em Londres aqui tenho aqui 6 meses para ficar. E aí eu dei match assim com uma família logo de cara, que estava procurando alguém que quisesse ficar o máximo possível. E eu falei, e é exatamente isso que eu quero ficar o máximo possível, porque por eu ter filho, eu não poderia ficar nesse pinga-pinga de várias experiências, de vários lugares. Eu falei, não, eu quero ficar realmente em Londres, assim. Acho que meu último emprego não tinha muita estabilidade por causa do Covid, então, sei lá, semanalmente ou mensalmente pessoas eram mandadas embora o tempo inteiro. Então, acho que isso gerou um gatilho, mas eu sempre quis fazer intercâmbio e eu já tinha conversado com várias agências para fazer intercâmbio na Austrália ou em Dublin, enfim. E eu queria muito uma oportunidade internacional, que na época que eu queria fazer intercâmbio, quando eu era adolescente, era um negócio muito caro, sempre foi muito inatingível, assim, para mim, era uma coisa muito fora da minha realidade. E aí, quando eu comecei a trabalhar, mesmo antes de ser mãe, quando eu comecei a trabalhar e tentei procurar outras formas de intercâmbio, tudo ainda era muito caro, mesmo trabalhando, mesmo com emprego e tudo, eu falei, nossa, ainda está muito fora da minha realidade. E aí, depois que eu tive filho ainda, então, tipo, ficou uma coisa mais impossível ainda. Assim, eu falei, gente, como é que eu vou conseguir me mudar? Como é que eu vou conseguir morar fora com um filho? Eu já sou separada há um tempo, tipo assim, então era só eu e ele. E aí eu lembro que uma amiga minha perguntou, assim, na época que eu tava assim, muito perdida nas pesquisas, assim, tudo. E aí uma amiga minha falou assim, mas para tudo, qual lugar que tu realmente querias ir? Esquece dinheiro, esquece dificuldade, esquece se for impossível. Qual é o lugar que tu realmente queres ir? Eu falei, se eu pudesse, eu queria ir pra Londres, claro. Tipo, Londres é meu sonho de consumo, assim, era o lugar que eu mais queria ir na minha vida. Mas imagina, Londres é muito difícil, é muito caro, muito... Eu colocava uma dificuldade na minha cabeça, assim, sabe? E aí, eu vi muita gente, assim, no Instagram falando que tem formas um pouco mais baratas de conseguir viajar. E eu comecei a me interessar e conheci pessoas que já viajaram dessa forma, um pouco mais barato. E aí eu decidi ver quanto eu precisava de dinheiro, enfim. E aí conheci a Exchange pelo Instagram, totalmente por acaso. Assinei. Quando eu comecei a ver os vídeos, aí eu decidi realmente que eu queria ir. E basicamente foi isso. E eu levei, acho que 8 meses para me organizar e me demitir do trabalho e, sei lá, fazer tudo que eu precisava fazer, enfim. Achar um lugar no exterior para ficar, achar um anfitrião. E foi tão engraçado, porque logo que eu falei isso, eu tava pesquisando, eu juro, apareceu um ad, assim, no Facebook pra mim. Você quer viajar com seu filho para a Europa, não sei o que. Era um negócio assim, tipo, parecia que era pra mim, assim, tipo, eu fui muito atingida. Eu falei, meu Deus do céu, que isso? Eu cliquei e eu vi. E o que foi muito mais engraçado, que quando eu vi o vídeo, falava assim, você pode morar em qualquer lugar na Europa, mas no Reino Unido você pode morar ainda 6 meses. Você pode morar até 1 ano, assim, com vista. Eu falei, gente, não é possível. Parecia que, sabe, assim, eu fui muito público-alvo, assim, foi muito engraçado. Eu falei, gente, o que é isso? Então,
Eu escolhi a Exchange primeiro porque foi meu primeiro contato com este mundo, assim. Eu não sabia, isso abriu um portal, assim, para mim, sinceramente, porque foi uma realidade que eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, gente, quanto tempo eu perdi da minha vida, porque eu não conhecia isso antes. Foi essa a sensação que eu tive. E acho que muita gente tem também. Eu falei, gente, como é que eu não conhecia isso? Tipo assim, eu viajava muito antes, sabe? E eu pagava umas coisas absurdas. Eu falei, gente, como é que eu nunca fiz isso? E eu sempre gostei de fazer trabalho voluntário também. Então, parecia que eu falei, como eu não sabia disso antes? Foi uma coisa assim, te abriu um portal assim para mim de várias possibilidades, de vários lugares. Você pode ir para qualquer lugar e várias pessoas. Bom, eu escolhi porque me pareceu, eu vi algumas outras páginas bem parecidas, me pareceu um grupo maior, assim. As outras eram normalmente, acho que uma pessoa, né? Uma única pessoa que auxiliava. Então me pareceu um grupo maior, me pareceu um grupo com mais pessoas